salva de palmas para Jesus. Haleluya. Aleluia. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Saudação a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Tem a sua Bíblia, levante e vamos ler a palavra de Deus. Ndaje nibwira abashitsi nabonye twagize benshi umunsi. Temos muitos visitantes, portanto irei me apresentar. Abasangwa abo turaziranye. Aos atuais nos conhecemos. No ku cyumweru nari ndi hano. E no domingo eu estive presente. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Igice cya gatanu. No capítulo número 5. Ku murongo waho wa gatandatu. Verso número 6. Turataruka dusome n'uwa 14 n'uwa 15. E vamos ler o verso 14 e 15. Ndaza kubabwira ahandi turi busome hageze kuri habiri. E lermos mais 2 ou versículos. Kuko uyu munsi tutashaka gukoresha umwanya munini cyane. Hoje não queremos levar tempo, portanto seremos breves. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Evangelho de Jesus Cristo uko bwanditswe na Yohana. segundo João. Igice cya gatanu ku murongo wa gatandatu. No capítulo 5, verso número 6. Usome mu izina rya Yesu Kristo. Vamos ler em nome de Jesus. Haranditswe ngo Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Iyi benda yisubiramo haravuze ngo aramubaza ati mbese urashaka gukira? Murabona ko hari akabazo. Dusome hepfo ku murongo wa 14 tubisoreze hamwe. 14 haranditswe ngo hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima ntukongere gukora icyaha utazabona ishano riruta irya mbere. 15 haranditswe ngo uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wagize gute tuvuge ngo amen. Amém. Abantu bemeza ko Yesu akiza bavuge ngo amen. Quem aceita que Jesus cura, diga amém. Yesu arakiza. Jesus cura enfermidades. Kongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko. Vamos também ver o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Igice cya kabiri ku murongo waho wa gatanu ndataruka nsome n'uwa 10. No capítulo 2, verso 5, iremos até lá no verso 10. Mariko kabiri ku murongo wa gatanu. Marcos capítulo 2, verso número 5. Haranditswe ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanje ibyaha byawe urabibabariwe. Ku murongo w'10 haranditswe ngo ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutwari mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe ugire gute utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Muvuge ngo biramenyekanye. Diga que é sabido por todos. Haleluya. Aleluia. Sigaje gusoma ahantu hamwe munyihanganire ntabwo ndi butinde. Falta outro texto para ler. Muri Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Ku murongo wa 9. Verso número 9. Ku gice cya 9. Capítulo 9, desculpa. Ku murongo wa 25. Verso número 25. Luka 9:25. Haranditswe ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishi. Hari akabazo kansubiremo. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishi. Muvuge ngo ntacyo biba bimaze. Diga que não adianta. Ntacyo biba bimaze. Não adianta. Mwakira ijambo ry'Imana. Recebam a palavra do Senhor.
ngaya amagambo tugiye kwifashisha tukumva icyo Imana ivuganye natwe É destas palavras que nós iremos conversar para ouvir a voz de Deus. murambure ibiganza duha Imana icubahiro. Levante a sua mão e dê glória a Jesus. Ibyo bintu muri gukora ntabwo mbyemeye. Eu não aceito, me estão a me batutar. Abahanga bavuga ko iyo bagiye guha Imana icubahiro ukaba udasigatiye umwana utafite ikintu ufashe, Os sábios dizem que se não tem nada na mão ou segurando alguma coisa, ukazamura ukuboko kumwe ukundi ntacyo gufashe, levantar uma mão e a outra ficar relaxada, ububwira Imana ngo kugusigaye niyo wagukuraho nta kibazo nawe. você está dizendo que se quiser tira esta mão. Uko kuboko utari kuzamura niba kuvuye utabuhombye, Então se essa mão não te ajuda em nada, ukwihorere kukuzamura. então não levante. Ariko nibuzi ko Imana yaguhaye amaboko Mas abiri. se Deus te deu os dois braços, Zamura ibiganza byombi, zamura amaboko abiri duha levante Imana as duas icubahiro. mãos e dê louvores ao Senhor. Mukomeze muyazamura ayo maboko ni Imana yabahaye. Louvores para Deus. Mukomeze muyazamure none umurimo w'Imana. Continue levantando as mãos para Jesus. Mukomere Imana amashyi yo E hejuru uma twumve. salva de palmas fortes para Jesus. Mukomeze muyakome cyane. Mais forte para Jesus. Ababyeyi bavugirize Imana impundu. E as mães também gritem de alegria em nome de Jesus. Imana nihabwe icyubahiro. Louvado seja nosso bom Deus. Hindukira ubaze uwo mwicaranye uti ko bikoze neza hari icyo bigutwaye. Pergunta ao irmão, se fizer bem alguma coisa, Mubaze uti hari icyo uhombye. você perdeu alguma coisa? Imana itubabarire cyane. Nosso Deus nos tem misericórdia. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Os nomes é Sigirungu Emanuel. Ndubatse mfite umudamu n'abana. Sou casado e uma esposa e filhos. Ndi umubwiriza butumwa bwiza umuhamagaro. Sou evangelista da Boas Novas por chamamento. Uyu muhamagaro nawuhamagawe n'Imana. Este chamado foi dado por Deus N'umwana n'umwuka wera. e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Imana niyo yampamagariye kuvuga ijambo ryayo. Deus me chamou para pregar a sua palavra Kandi ngenda mbona ibinshoboza. e eu vejo capacitação. Imana ihabwe icyubahiro. Louvado seja o nosso Deus. Ndashaka ko imirongo dusomye nubwo mwumvisha ari myinshi, Eu quero que os versículos que nós lemos, apesar de ser muitos, tuyihuriza mu ijambo rimwe. vamos resumir em uma só palavra. Ku cyumweru cyashize No domingo passado, twaganira ijambo rifite topic ivuga ngo ubugingo buruta byose. o tópico dizia: a vida é mais importante do que tudo. Ubugingo buruta byose. A vida ou a vida eterna é mais importante do que tudo. Twasanze byose biruta byinshi, Nós vimos que tudo é mais que tudo, ariko iyo umuntu agira byinshi ariko adafite byose. mas alguém pode ter muito, mas sem ter tudo. Hakaba n'igihe umuntu abifite byose adafite byinshi. Mas tendo tudo sem ter muito. Urumva wagira ibihe muri ibyo byombi? Então qual é a sua escolha? Kugira byinshi udafite byose, Ter muito sem ter tudo? no kugira byose udafite byinshi, Ou ter tudo sem ter muito? wagira iki muri ibyo byose? Qual é a melhor coisa? Murebe hano mbabisobanurire. Então aceitem eu explicar isto. Yesu niwe byose, Jesus é tudo, ariko ntari we byinshi. mas não é muito. Yesu ni byose umufite ntacyo murabyemeye? Aceitam agora? Mugire ibiganza gutya niba Levante mwumvisha a ari sua byo. mão. Hari abantu bafite Yesu Tem pessoas que têm Jesus, ariko badafite byose bikenewe hano mu isi. enquanto não tem tudo que é necessário na terra. Hari n'abantu bafite buri kimwe cyose hano mu isi Tem pessoas que têm muita coisa aqui na terra, ariko badafite Yesu. mas não tem Jesus. Bibiliya abo bantu yabise abatindi bo A kubabarirwa, Bíblia diz que eles são miseráveis, ariko irongera ifata abafite Yesu mas ele segura os que têm Jesus. iravuga ngo nta rubanza ruzabatsinda. Eles não serão condenados eternamente. Ijambo ry'Imana niko kuri. A palavra de Deus é a verdade. Mushake Yesu Busquem a Jesus, niwe byose. porque Ele é tudo. Imana nihabwe icyubahiro. Louvado seja o nosso bom Deus. Abantu benshi bafite amatsiko ya topic y'uyu munsi, Muitos têm curiosidade do tópico de hoje. ariko muhumure mugiye kuyumva. Não se preocupem, irei dizer. Umuntu wese nahereza ikiganza mugenzi we Cada um bicaranye, segure na mão do seu próximo. kimuhereze kandi ntunsuzugure rwose. Faça isso.
Buri muntu nahereza uwo bicaranye Quem está do ikiganza. seu lado, dê-lhe a mão, por favor. Nanjye ngiye guhereza umusemuzi ikiganza. Também vou dar a mão ao pregador. Murebe mu maso nkubwira ijambo mubwira. Olhe para a cara dele e eu vou lhe dizer uma coisa. Mubaza uti mbese urashaka gukira? Pergunto, você quer ficar bem? Komeza umufata umubaza uti mbese urashaka gukira? Você quer ficar bem? Akubwiye ngo iki? O que ele respondeu? Avuze ngo iki? O que ele respondeu? Ongera umubwira uti kizwa. Então, fique bem. Kizwa. Esteja curado. Niba ushaka gukira, Se kizwa. você quer Komera ficar Yesu bem, amashyi mu izina então rya Yesu fique bem em Kristo. nome de Jesus. Aleluia. Niba ushaka gukira gira ute? Se Kizwa. quer ficar bem, então esteja bem. Baziste, Sabem? bwira pianiste uti niba ushaka gukira gira ute? Diga ao pianista que se quiser ficar bem, então fique. Niba ashaka gukira gire gute? Se ele quer ficar bem, então Akizwe. fique. Ndashaka kubabwira ko Eu quero lhe dizer, umuntu ukiza adakijijwe, uma pessoa que fica bem quando não é salva, undi akijijwe adakize, e outra pessoa é salva, mas não está bem de saúde, ukomeye ni uwuhe? quem é mais forte entre eles? Oya mwisubiza n'akanwa mu bitekerezo mu Pense mutima, bem nesta aflição. kandi kongorerana ntibyemewe mu rusengero. E não é para cochechar, não. Nese murebe hano niho iyo ureba umwigisha biguhesha kumva icyo Olhe para o avuze, pregador para prestar mais atenção. kandi umuhanga wo kwiga ahanga amaso E mwarimu. também preste muita atenção ao professor quando estiver a ensinar. Nje nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Nje nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Nzafata ibimugisha Imana mbigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha. Ingoma zabo zabazivuza. Ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira. Mfite impamvu zibifatika, ntabwo nzicuza kugukurikira. Mfite impamvu Zibifatika. Haleluya. Aleluia. Erega agakiza kawe Yesu kampindukiye ubuzima. Wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimbiga. Bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turemye. Ibihe bizasimburana. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Nakuye amaso ku biri mu isi, nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kugukurikira. Mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira. Zamura Imana amaboko. Levante as suas mãos. Faz isto. Aleluia. Ntabwo nzicuza kugukurikira. Mfite impamvu Zibifatika. haguruka utere haleluya. Levante e diga aleluia. Seja nosso bom Deus. Aleluia. Aleluia. Lemi eme compleia de lancement. Ongeru tere haleluya. Diga aleluia. Oh, Aleluia. 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 Oh. Abafite Yesu
barahiriwe kuko nta rubanza ruzabatsinda. Abafite amashi barahiriwe kuko nta abafite Yesu barahiriwe kuko nta rubanza ruzabatsinda. Abafite Yesu bamukomera amashi. Yego abafite Yesu bafite amahirwe kuko nta rubanza ruzabatsinda. Barahiriwe kuko nta rubanza. Abihanye ibyaha byabo bafite amahirwe kuko nta rubanza ruzabatsinda. Barahiriwe. Yego abafite Yesu bajyame basinzire kuko nta rubanza ruzabatsinda. Barahiriwe. Amashi abafite Yesu bafite amahirwe kuko nta rubanza ruzabatsinda. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Yego niba uri muri Yesu neza gumamo. Ye gumamo. Ye gumamo. Ntuzahemuke ngo umuvemo. Ye gumamo. Amashi. Ye gumamo. Ye gumamo. Mushumba gumamo. Babwiriza butumwa mubemo. Abaririmbyi mugumemo. Ye gumamo. Amashi. Ye gumamo. Ye gumamo. Ye gumamo. Hallelujah. Hallelujah. Tera hallelujah. Tera hallelujah. Hallelujah. Mwicare twumve ijambo ry'Imana. Podem sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Home grede lotafos preya dolema. Dima bika tilayona vorians. Shimwa mwami. Aleluia. Sinzakuvamo. Nawe ntukamvemo Kristo. Então não saia de mim, Jesus. Abafite Yesu Quem barahiriwe. tem Jesus é bem-aventurado. Nta rubanza E ruzabatsinda. ele não será condenado, não. Amém. Asifiwe. Urashaka gukira? Você quer curar? Urashaka gukira? Você quer curar? Urashaka gukira? Você quer curar? Niba ushaka gukira, Se você quer ficar bem, gira gute? então esteja. Reka mbabwire. Eu vou lhe dizer. Ejo bundi nabajije abantu turi muri seminari. Eu perguntei a alguns homens aí no seminário, Muri iriya migoroba twari dufite. naquela noite que nós estávamos reunidos. Ndababaza ngo iyo mwitegereje abantu buhanya baza mu rusengero. Quando vocês veem pessoas correndo para a igreja, Abantu benshi baba mu rusengero. pessoas que vivem nas igrejas, Ariko atari bose. mas que nem sejam todos, Mubona benshi. acham que muitos. Ari Imana, ari n'ibintu by'Imana mubona baba bashaka iki? Qual é o objetivo deles? Deus ou as riquezas? Mureke namwe nkibabaze muri hano. Eu também vou perguntar a todos que estão sentados. Abantu benshi bari hano. Muitos o que querem? Ari Imana, Entre Deus ari n'ibintu Imana itunze. e aquilo que Deus dá, Ibintu Imana itanga. aquilo que Deus oferece. Mubona abantu basenga. As pessoas que oram a Deus, Ari Imana ari n'ibyayo mubaba bashaka iki? entre Deus e as suas bênçãos, os que eles buscam? Baba bashaka ibintu. Eles buscam pelas bênçãos de Deus. Iyo umuntu atagushaka ashaka ibyawe, Quando alguém não te quer e quer o que você tem, bamwita umukuzi w'ibyinyo.
Dizem que ele é amador. twifashishije urugero rumwe E nós tivemos um certo exemplo. abakobwa banyihangane nongere mbavugeho E as meninas vão me desculpar, eu vou exemplificar. ariko n'abasore bafite iyo dosiye Mas também os jovens também têm esse problema. ugasanga umukobwa yanze gukundana n'umusore E a moça nega de ser noivada pro moço ngo nta kasha agira porque não tem dinheiro agakundana n'umusaza wakutse amenyo e vai querer casar com um velho ngo afite amakamyo menshi porque tem muitos caminhões. akavuga ngo abasore bariho ariko nta kashi Diz que os jovens existem, mas sem dinheiro, ngo ariko abasaza nibo bafite amafaranga mas os velhos é que têm dinheiro. wamubona ari kumwe n'uwo musaza E quando olha ela com o seu velhote, ukagira ni sekuru você pensa que é a avó dele, ariko akajya avuga ati uyu ni sheri mas wanje diz que é meu amor. babaza uwo musaza bati si uyu ni E umwuzukuru perguntam, é sua neta ela? kubera ko aba yarakutse amenyo E porque ele não tem dente, akavuga ati uyu ni umuferi e diz, é meu xeri. ati uyu ni umuferi wanje Ela diz que é meu amor esse aqui. ukagira ngo ni feri y'imodoka E pensa que é freagem ou frenagem. kubera nta ryinyo agira Porque não tem dentes. ukabaza uwo mukobwa uti si uyu muzabana koko E pergunta a moça, você viverá com este homem? akavuga ati ntabwo naje nshaka umugabo naje nshaka imitungo Eu não vim buscar homem, eu vim buscar riquezas. ngo ntabwo ari umugabo nashakaga Eu não queria marido, nishakiraga imitungo eu queria dinheiro dele. abo babita abakuzi b'iki Nós chamamos de interesseiros ou interesseiros. abakuzi b'ibyinyo Interesseiras. hari n'abandi bakecuru nabo bananiranye kuri iyi si Tem outras mães que também já estão a exagerar, ukabona bagize amafaranga já não têm dinheiro. ariko bagashuka abana b'abasore Elas têm dinheiro e enganam os jovens. ukabona atesheje umusore inkumi bari kuzashakana E ele faz o jovem abandonar a sua noiva akamwoshesha amafaranga e vai lhe enganar com dinheiro akamucurika umutima e vai lhe desviar o coração. ukabona umuntu w'umusore E há de ver que um jovem ngo ashakanye n'umukecuru w'imyaka 75 vai casar-se com uma velha de 75 anos. ugashakana n'umugeni uruta nyoko Você casa-se com alguém mais velha do que a sua mãe. umugeni wawe akaba aruta mama wawe mu A myaka sua noiva é mais velha do que a sua mãe. abantu kandi mukavuga ngo muzakora ubukwe E você diz que vai se casar com ela. babareba ku mafoto bakarira E quando olham as fotos ficam a chorar wabaza uwo musore uti si uyu ni sheri wawe e perguntam ao jovem, é sua namorada esta? akihagarara ati ndamukunda E diz que eu amo muito a ela. wabaza ako gakecuru uti si uyu nguyu ninde E quando pergunta a velhote, ati ni feri é meu amado este aqui. ukibaza uti bukoko aba bantu E você pergunta, mas essa gente bazabana koko viverão juntos mesmo? wakwegera uwo musore uti bukoko uyu nguyu E muzabana você aproxima o jovem e pergunta, você mesmo quer esta jovem? ko asigaje ibirometero bikeya akava mu muhanda Tem poucos quilômetros para terminar a viagem dela. uzasigarana nande Com quem irás ficar? ijambo agusubiza ribabaje E o jovem, ao responder isso, arakubwira ngo naje nishakira diz imitungo que eu ye queria dinheiro dela. kabona ukuntu abantu bafite irari ry'imitungo Há de ver como as pessoas têm mais interesse no dinheiro. kabona irari ry'ubutunzi aho rigejeje abantu E o interesse pelo dinheiro é mais. kabona riramanura abantu mu kuzimu E isto leva pessoas para o abismo. ndagira ngo mukure amaso ku biri mu isi Tirem o olhar pelo que existe no mundo. mubyerekeze ku biri mu ijuru E levantem os olhos para o céu. ejo bundi navuze ijambo Outra vez eu falei uma palavra. nshaka kongera gusubiramo Eu quero repetir outra vez. kandi iyo rigarutse kenshi E isto quando volta a se repetir, riba riteweho kashe n'ijuru isto está sendo confirmado pelos reinos. mfite ubwoba ko mutari kunyumva Eu não sei se estão a me ouvir. ariko nimushaka kumara ubwoba muragira ibiganza gutya niba muri Mas vai kunyumva levantando a mão caso esteja a me ouvir. tuvuge amen Diga amém. narababwiye ngo hano muri iyi si Eu disse que aqui na terra ni transit é um trânsito, é uma viagem, ni transit é uma passagem. naho kunyura tugenda É apenas uma passagem. naho kunyura É tugenda onde passamos para ir em um certo lugar. nababwiye ko ubuzima bwose tuzamara ku isi Eu disse que toda a vida que iremos levar na terra, waba umwana cyangwa umusaza sendo grande ou pequeno, ubuzima umuntu amara hano ku isi a vida que a pessoa leva na terra bungana n'umunsi umwe é equivalente a um dia. bungana n'umunsi umwe Equivale a um dia. tuvuge amen mbabwire igisobanuro cyabo Então, diga amém para eu explicar. komantere ivuga ko O comentário diz
iyo umuntu avutse buba bukeye, Quando alguém nasce está a amanhecer, izuba riba rirashe, o sol está a nascer. ariko iyo apfuye buba bwije. Quando morre está a anoitecer. Muribuka ijambo Yesu yavuze muri Yohana igice cya 9 Lembram da palavra de Jesus Cristo em João? mu butumwa bwiza No Evangelho, ku murongo wa 4. no verso 4. Yohana 9:4. João capítulo 9, verso 4. Yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye Diz: convém que eu faça a hakiri obra ku manywa. ainda cedo. Hakiri ku manywa. Ainda cedo. Reka mbabwire, Eu vou lhe dizer: igihe cyose uzamara ku isi uhumeka sempre que viver na terra respirando, azaba ari amanywa yawe. será a sua tarde. Ubu turi ku manywa, Agora estamos numa tarde. ubu aya ni amanywa. Esta é uma tarde. Ariko ku munsi muganga azanzura ngo birarangiye Mas ibyawe, quando o médico disser que já é o fim, kuri wowe buzaba bwije. estará a ser uma noite para ti. Yesu impamvu yavuze ngo kambikore hakiri ku manywa, Jesus não disse que eu vou fazer ainda cedo. yashakaga kwerekana ko yenda gupfa. Ele estava a mostrar que está para morrer. Aravuga ati mureke n'uyu mubyizi nawo nkukore bawunyandikeho, Disse: deixa eu fazer isto também, convém. ndebe ko nawucyura kuri aya manwa yanje. Eu quero terminar este trabalho ainda nesta tarde. Muribuka ko mu magambo 7 yavugiye ku musaraba Lembram das 7 palavras que ele disse na cruz? harimo ijambo yavuze ngo birarangiye. Ele disse: está consumado. Ndagutangariza ko ku buzima bwawe bizarangira. A sua vida também terá fim. Kuririmba bizagira gute? Cantar também terá fim. Niyo nzaba ndi kuri afishi bizandangira. Mesmo estando em qualquer lugar, isso terá fim. Nubwo naba ndi mu ndege nza Estando no avião vindo para cá, bizandangira. terá fim. Ntaho bitarangirira. Qualquer um pode ter um fim. Kuri wowe byarangira uri muri dushe, Para ti pode terminar num quarto de banho, byarangira uri mu basi, pode estar num transporte público byarangira uri mu ndege, ou mesmo no avião, byarangira uri no mu iduka, pode terminar no seu trabalho diário, byarangira uri no gusirimba hano. pode terminar estando a dançar aqui no altar. Niba uteganya uzi neza ko bizarangira, Então, sabendo que terá fim, gira umumaro bitararangira. então faça de tudo, faça o bem. Gira icyo ukora bitararangira. Faça alguma coisa, dê seu máximo. Hari ijambo nakoresheje nongera ndeka ndisubiremo. Eu vou dar esta palavra que eu usei lá. Narababwiye ngo gupfa ni umushinga udapfa. Diz que morrer é um projeto que não falece. Ntabwo bisaba ko bakurasa, Não precisa te atirarem. ntibisaba ko bakuroga, Não é necessário te envenenar. ntibisaba ko imodoka ikugonga Não é gusa. necessário ser atropelado. Niyo ibyo byose batabikora wapfa. Mesmo sem isso, você vai morrer. Kimwe mu bintu bituma umuntu akanguka agakorera Imana, Uma das coisas que levam alguém a servir a Deus, intambwe ya mbere yo gushoboza gukorera Imana e o primeiro passo para servir a Deus, ni ukwibuka ko uzapfa. é lembrar que irá morrer. Kwibuka ko uzapfa Lembrando que irá morrer, bigushoboza kwirinda gukora nabi. isso te dá a capacidade de trabalhar melhor. Imwe mu ntambwe ya mbere isubiza umuntu inyuma mu by'agakiza Um dos passos que levam alguém a desistir da fé niyo yibagiwe ko azapfa. é sempre que se esquece que irá morrer. Iyo wibagiwe ko uzapfa Sempre que se esquecer disso ukabyiyibagiza, e você finge que esqueceu, uba uri kwishuka. você está sendo enganado. Uba uri kwishuka. Você está se enganar. Tuzi abantu benshi ku isi Conhecemos muitos homens na terra. bari bafite protokoli ikomeye cyane, Eles tinham uma elite de protocolo. bari bafite koroteje ikomeye cyane, Eles tinham um cortejo muito maior. bari bafite intwaro za kirimbuzi, Eles tinham armas pesadas, zimwe zigenda imbere n'inyuma, andando atrás e na frente. bafite radari zibacungira umutekano, Eles tinham radares de segurança. ariko igihe kigeze barapfa. Mas chegando o momento, eles morreram. Ndashaka kukubaza wowe, E eu vou lhe perguntar: ubona habuze iki? Ubona ufite iki muri ibyo byose? o que tens em tudo isso que acabamos de mencionar? Uzapfa, Vai morrer. nanjye nzapfa. Eu também irei morrer. Ahubwo aho uzaja Aonde irás depois da morte niho ukwiriye gutekereza aho utarapfa. é onde deves pensar melhor. Hari umuntu umwe bigeze kubwira batikizwa, Tem um homem que foi dito: seja salvo. akajya avuga ngo nzaba ndakizwa, E ele dizia: vou ser salvo depois. nzaba ndakizwa. Eu vou ser salvo depois. Igihe kigeze ararwara, Chegou um momento, ficou doente. araremba, Ele ficou pior, doente.
bamujyana mu bitaro, Foi levado a um hospital. abaganga baramupima, Os médicos foram fazendo análises bamucomekamo, bamwongerera umwuka, e foi dado oxigênio babona hari kubura iminota mike ngo umwuka umutima uce, e faltavam poucos minutos para ele morrer. barongorerana bati kwirirwa tumuha imiti n'ubwende. E dizer estar a lhe dar remédios é brincadeira. Ahita abyumva kuko yumvaga igifaransa, Ele entendia francês abwira madamu we ati mpamagarira pasiteri e disse: chame pastor. aze nihane. Ele deve vir, eu quero confessar o meu pecado. Ati ibyo abaganga bavuze ndabyumvishe ngiye gupfa. Os médicos acabam de afirmar que vão morrer. Ati mpamagarira pasiteri yihuta atege tagisi vatiri. Chama o pastor vir nas pressas. Umudamu we kuko we yari umukirisitu, E a esposa, porque era uma crente, ahamagara umushumba ati nyakubahwa mushumbi huta utabara umutware wanjye uze yiyunge n'Imana yihana. pastor, venha e ajude meu marido para se reconciliar com Deus. Umushumba ati ye, ati hute nyabuna tabara. Venha depressa, ele está para morrer. Abashumba kuko bafite umutima wa gipasiteri mwiza, Porque os pastores têm um coração bondoso. aramubwira ati fata tagisi vatiri turayishura. Pague um yango ou um transporte qualquer, eu vou pagar. Ati umugabo wanjye ashaka kwihana. O meu marido quer confessar pecado. Umushumba ariruka O pastor correu, azana imodoka, chegou lá com uma viatura. imodoka ikigera mu marembo y'ibitaro, Chegando na entrada do hospital, umupagani ahita apfa. e o homem morre. Umushumba aparika imodoka muri parikingi y'ibitaro, O pastor estacionou no estacionamento do hospital. araza ahageze asanga bari kumushyira ipamba mu mazuru. Chegando lá, ele já estava a ser preparado para a sepultura. Bari guseseka ipamba mu Estão a mazuru. colocar aqueles papéis nos narizes. Abaganga bari kuvuga bati muzingazinge mujane muri morgue. Diz então, levem isto até lá na casa mortuária. Ababuze ijuru gutyo, E ele perdeu a vida eterna assim. barahereye kera bamubwira ngo nakizwe. Mas ele foi dito para aceitar Jesus e recusou. Yabonaga igihe kigihari, Ele achava que tinha muito tempo. ariko ndagira ngo mbatangarize ngo igihe gishize si cyo gisigaye. Mas o tempo que acabou não é o mesmo que ainda resta. Imana idufashe kubyumva. Nosso Deus nos dê capacidade de compreender. Turashimira umwami Yesu waduhaye urugero rwiza. Louvamos a Jesus pelo exemplo bom. Yesu niwe wa mbere wakoresheje igihe cye neza yabaye ku isi. Jesus foi o único homem que usou o seu tempo de maneira correta. Yesu yabaye ku isi imyaka 33, Ele viveu durante 33 anos, ariko umurimo wa se yawukoze mu myaka 3 gusa. mas ele serviu a Deus durante 3 anos. Abari kunyumva bagira ibiganza guca ndebe ko turi Quem está a me kumwe. ouvir, levante a mão para ouvir. Imana nihabwe icubahiro. Louvado seja o nosso bom Deus. Itegeko ry'abayuda ryemezaga ko umwana wavutse azavuga imbere ya rubanda, imbere y'amateraniro ageze imyaka 30. A lei dizia que o homem terá o direito de parar na frente com 30 anos de idade. Munsi y'imyaka 30 babaga ari abo kwigira muri école de dimanche. Abaixo dos 30 era apenas na escola dominical. Babaga ari b'abana basengewe ariko batabatijwe. Eram jovens consagrados, mas não batizados. Kubatizwa yari imyaka 30. Era para ser batizado depois dos 30. Yesu agize imyaka 30, Jesus, completando 30 anos, aja muri Yorodani, Yohana ele aramubatiza. foi batizado no Rio Jordão. Amaze kubatizwa umwuka wera aramumanukira ari mu ishusho y'inuma, E o Espírito Santo pousou sobre ele. ijwi rivugira mu ijuru. E a voz do céu ouviu-se. Imana iramuhamiriza ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi Eis aqui o nkamwishimira. meu filho a quem eu tenho prazer. Yesu muri iyo myaka asigaje 3, E nos 3 anos que lhe restavam, kuramo iminsi 40 yamaze mu butayu ari gusenga. tira 40 dias que ele ficou no deserto na oração. Avuye mu butayu gusenga, Saindo no deserto na oração, ahura na Satani ashaka kumugerageza. ele encontrou-se com Satanás para lhe tentar. Yesu aramutsinda kubwo gusenga no gusoma ibyanditswe byera. Porque ele orava e lia a palavra de Deus. Amaze gutsinda Satani, Depois de vencer Satanás, ahita akomereza akajya gutangira umurimo. e ele seguiu a viagem para evangelizar. Umurimo wa mbere Yesu yatangiye, E a primeira obra que ele começou, yawuhereye ku nyanja, começou no oceano, aho yasanze Petero na bagenzi be baroba, encontrando Pedro e seus amigos na pesca. aho yasanze Petero na bagenzi be baroba, Estavam a pescar, os seus amigos. ariko ataraja ku nyanja, Mas antes de ir até ao oceano, yabanje mu isinagogi y'iwabo kuri kavukire. ele começou na sinagoga, lá na terra natal. Avuga disikuru imwe Ele deu um discurso
muzayisanga yanditse muri Yesaya 61, Isaías 61, muyisome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu gice cya 4. também leiam em Lucas capítulo 4. Yaravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nje. Diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Aravuga ngo yanjeho ngo mbwirize ubutumwa Ele bwiza, veio sobre mim para eu pregar a boa nova, menyesha abanyabyaha ko yari umwaka w'imbabazi. tornar conhecido que este é o ano do arrependimento. Mbibutse ko ijambo ubutumwa bwiza Lembrar que a boa nova ni ijambo ryo kubwira abantu ngo mwihane. é a palavra de dizer às pessoas para se arrependerem. Umuntu wese uzakubwira ubutumwa Aquele que te pregar ntakubwire ngo e ihane, não te chamar para o arrependimento, uzamenye ko atakubwiye ubutumwa bwiza, saiba que não está dando o evangelho certo. azaba akuganirije gusa. Ele estará dando uma conversa normal. Tandukanye ibiganiro n'ubutumwa bwiza. Então separe conversa e evangelho. Hari abantu baza kuganira imbere y'amateraniro, Tem pessoas que sabem conversar, discursar, ariko ukabona avuye imbere y'amateraniro atavuze ubutumwa bwiza. mas ele sai do culto sem pregar a boa Ubutumwa nova. bwiza bukubiye mu ijambo ihane. A palavra nova significa arrependimento. Kandi nawe ikimenyetso cyerekana ko utazi agaciro k'ubutumwa bwiza E também o que te faz saber que não reconhece o valor do arrependimento, ni ukukubwira ngo ihane ukabura icyo wihana nk'aho uri marayika. quando alguém te diz arrependa-te, você diz não tenho nada para me arrepender. Ubura icyo wihana gute utaha mu ijuru? Como pode ficar sem arrepender-se? Iyo ubona nta cyaha ufite, Quando acha que não tem pecado, n'icyo ubwacyo ni icyaha. isso também constitui um pecado. Kubona nta cyaha ufite, Achar que não tem pecado, icyo nicyo cyaha gikomeye. isso é o maior pecado. Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwihane, Jesus disse ao fariseu, arrependem. baramubwira ngo twe nta byaha dufite. Disseram que nós não somos pecadores. Arababwira ngo kuvuga ko nta cyaha mufite Disse o fato de afirmarem que não tem pecado, ngo nicyo cyaha gikomeye. isso é o maior pecado. Imana idufashe cyane. Nosso Deus nos ajude. Avuga iwabo i Nazareti, Falando na sua terra em Nazaré, avuze ati umwuka w'umwami Imana ari kuri nje, dizendo que o Espírito de Deus está sobre yanjeho mim, ngo mbwirize ubutumwa bwiza, veio sobre mim para pregar o Evangelho. menyesha abanyabyaha ko yari umwaka w'imbabazi. Tornar conhecido que este é o tempo do arrependimento. I Nazareti baramubwira bati ibyo uri kuvuga iyo message ntariya hano, E o Nazaré disseram, esta mensagem, o dono não está aqui. hano nta banyabyaha bahaba. Aqui não tem pecadores. Arongera ahita aje i Yerusalemu muri kapitali, E foi para Jerusalém, na capital. ageze i Yerusalemu arongera arisubiramo. Chegando lá, voltou a repetir a mesma I palavra. Yerusalemu bo barivovota cyane, E em Jerusalém começaram a murmurar. baravuga ati ibi ngibi ari kuvuga ku cyumweru w'ikindi ntiyabivuze. Disse isto que ele está dizendo. No domingo passado também disse a mesma coisa. Ubu bara nibyo azahoramo, ni twebwe yabonye turi abanyabyaha. Então ele acha que somos pecadores e só fica falando de pecado. Baramubwira bati iyo message si iya hano, Disseram que esta mensagem não é daqui. bamwereka ahantu akwiriye kuyivuga. Lhe mostraram numa zona onde ele tinha que ir pregar. Baramubwira ngo yijane i Galilaya. Leve para Galileia. Galilaya niho hari abapagani. Galileia onde existem muitos pecadores. I Galilaya hari ikirwa E estava lá uma ilha. kiri hagati mu mazi, Estava no meio do oceano. iwacu bacita Iwawa. Chamam de Iauá, como dizem na língua local. Iwawa niho bajyana abana bananiranye, É lá onde levam crianças mal comportadas. banyoye ibiyobyabwenge, Pessoas que usam drogas. bananiye ababyeyi bakananira na leta. Filhos que não respeitam os pais e nem o governo. Babajyana Iwawa kubashyira mu ngororamuco. Eles são levados para esta área para serem educados. Galilaya cyari Galileya ikirwa cyo bajyanamo abanyabyaha, Era uma terra onde era levado os pecadores. abantu bakoreye ibyaha muri Yerusalemu baburizaga imodoka ya polisi ishinzwe umutekano ikabajyana hehe? I Galilaya. Quando pecasse em Jerusalém, era transportado até na Galileia. Ndi kuvuga imodoka kuko arizo z'iki gihe cyacu, Estou a falar de carros porque é o que temos na atualidade. ariko sinzi ibyo babapakiragamo, Eu não sei o que eles usavam como transporte. ariko twifashisha ibiriho ngo twumve ijambo ry'Imana. Mas usamos um exemplo claro por causa da palavra de Deus. Uwashikuzaga umuntu telefone Quem arrancasse o telefone de alguém cyangwa ishakoshi, ou uma bolsa de alguém ati ishakoshi yanjye barayijanye, e dizia minha bolsa abandi sumiu, bagahita bamufata
baramufata e ele era preso. bati panda gare Então suba no carro akujane i Galilaya e deve ser levado para Galileia. kugera ku rwego kubera kugwiza abanyabyaha muri ako gace E portanto os pecadores que eram acomodados lá barandika ngo ni Galilaya y'abaki y'abapagani. e diziam é Nta muntu Galileia wasomye iryo jambo dos muri Bibiliya. pagãos. Uwasomye iryo jambo muri Bibiliya agire gutya. Quem já leu Galilaya esta y'abapagani. Galileia Galilaya y'abaki. dos pagãos. Aho rero niho berekeje Yesu bati ubwo ushaka kubabarira E abura ababarira katugutungira E agatoki iyo disse, baba. se você quer ter Tore misericórdia, niriya está ali, Galileia. ku nyanja. vai para lá. Abantu bicaye hano ubwo inyanja irihera. Para quem está aqui, o oceano está onde? Ya nahamenye. A Costa do Sol está onde? Ndi kuhamenya. Dore ngariya ku nyanja niho uri bubasanga. Está ali, a Costa do Sol, vão para lá. Iyo ijambo ry'Imana rivuzwe Quando a palavra de Deus é pregada, umuntu akunda kugerekeza kuri ntuza. a pessoa direciona para o próximo. Ukabona umuntu ari kubwiriza ngo ayibaye ntuza yaje we. Ngo iri jambo ryarige. Diz que esta palavra que era para aquele fulano, Ni ijyawe we uhari. era para ti que estava presente. Ikimenyetso ko udashaka kwezwa A razão pela qual você não quer se arrepender, nuko wumva ijambo ari irya ntuza utaje. você acha que a palavra sendo pregada é para o fulano que não está ali. Nyamara ntabwo usumbye Imana ubwenge Mas você não é tão esperto do que Deus, yazanye iryo jambo ngo rihure nawe. que trouxe essa palavra para ser encontrado consigo. Uri kugikuraho ngo urishire kuri ntuza. Você está tirando a palavra para o fulano. Icyo cyaha cyakomereye Yerusalemu Esse pecado foi grave em Jerusalém. ku munsi Yesu yabahanuriye muri Yerusalemu. No dia que Jesus profetizou Yarababwiye ngo yewe Yerusalemu we e disse: ó Jerusalém, ugushije ishano maldito és, kuko abanzi bawe bakugose porque os seus inimigos te cercam kandi bakaba bagambiriye kugusenya. e eles desejam te destruir. Yesu aravuga ngo nashatse kukubundikira uranga. Eu quis te cobrir e não aceitaste. Wateye abahanuzi amabuye Você atirou pedras aos profetas. abakubwiza ukuri wabahinduye abanyabinyoma. Todos que dizem a verdade são Arayibwira mentirosos. ngo none uguteye arakwibasiye E agora o seu inimigo está diante de ti. azagusenya atakubabariye. Ele vai te destruir sem piedade. Nta buye rizasigara rigeretse kuri E rindi. não vai sobrar pedra sobre pedra. Gutera abahanuzi amabuye ni ukugira ute? Atirar pedra para um profeta, o que significa? Ntabwo ari ugukora hasi ngo uzamure amabuye Não ugere é, não é gutya. pegar na pedra e atirar. Ni ukwanga amagambo kuyakira. É negar de ouvir o que eles dizem. Ndabinginga mwakira aya magambo Eu digo, recebam essas palavras, kuko Imana yampamagaye niyo yamvugiyemo. porque Deus mandou trazer isto. Abantu bari kwakira iyi mesaje Pessoas que estão a receber esta mensagem, mwakire n'umugisha w'Imana. recebam também a bênção de Iyi Deus. mesaje muyakira n'umugisha w'Imana. Receba com a bênção de Deus esta Abantu bari mensagem. kwemera ubutumwa bwiza Pessoas que estão a aceitar o Evangelho, Imana izabemerera ku munsi mubi. Deus dará confirmação no final. Imana ntihabwe icyubahiro. Deus seja louvado. Imana ntihabwe icyubahiro. Deus seja louvado. Yesu yahise yerekeza i Galilaya E Jesus foi em direção a Galiléia, ngo asanga ba Petero bari kuroba mu gitondo. encontrou Pedro e seus amigos na pesca. Yahasesekaye ari mu gitondo. Ele chegou na madrugada. Ahageze Chegando ali, ngo asanga bari kuzinga inshundura ngo batahe. encontrou que eles estavam a preparar sua rede para irem para casa. Iryo joro nta muntu n'umwe wari wagize icyo afata. Toda noite passaram e não acharam nada. Iyo Yesu agushaka Quando Jesus está à busca de ti, akwima ibyo ushaka, Ele te nega o que você quer, akwima ibyatuma uhuga, Ele te nega tudo que você deseja akakubona uhugutse. e Ele te quer já disponível. Iyo Yesu agushaka, Quando Jesus te quer, abantu benshi, reka mbahe urugero, eu vou dar um exemplo. ushobora kuba ukize uri umupagani, Você pode ser um pagão enquanto é rico Yesu akabona atapfa kukubona ukiri umukire, e Jesus achar que não vai te encontrar ainda rico agahita kwaka ubukire, e Ele vai tirar a sua riqueza, ariko we akakwiha, mas Ele dá para Ele, wamara kumwakira neza, depois de receber a Ele, yabona
wamushize mu mutima wawe, depois dele ter a certeza que você pertence a ele, agahamagara ibyawe byagiye bikagaruka. ele chama de volta as suas riquezas, voltam para ti. Niyo mpamvu abantu benshi iyo bagishaka gukizwa neza, É por isso muita gente, quando quer alcançar a salvação, babona bagize ibibazo byinshi cyane. primeiro passam por problemas. Ariko kubera kutegera neza ngo bumvishe ijambo ry'Imana ribivugaho, Mas porque eles não buscam o conhecimento necessário, bagataka cyane, eles reclamam muito. ugasanga abuze byose, E ele perde tudo. ugasanga abuze ibyo yari afite, Perde aquilo que ele tinha ugasanga abuze na Yesu, e também perde a Jesus. agasigariraho. E ele fica sem nada. Yesu ahageze Jesus chegando ali, ngo abona amato menshi araparitse, viu muitos barcos estacionados. abwira Petero ati ubu bwato ni ubwande. Disse, de quem é este barco? Petero ati ni ubwanjye. Pedro disse, este é meu navio. Aramubwira ngo butsure. Diz que então desmanche. Petero atsura ubwato, E ele desmanchou o navio. Yesu abwicaramo. E Jesus sentou ali. Abwicayemo Yesu abwira Petero ngo buhindukize bureba aba bantu. E disse, vire o barco para a direção da costa. Ubwato buhinduka agatute, E assim o barco vai ser o altar. ubwato buhinduka uruhimbi. E o barco será o altar. Yesu ngo avuga ubutumwa. E Jesus pregou a Bibiliya mensagem. iravuga ngo ababwira iby'ubwami bwo mu A Bíblia ijuru, diz que ele pregou sobre o abwiriza reino. ubutumwa Ele bwiza, pregou o evangelho. abwira abantu kwihana. Ele falou do arrependimento. Ngo abonye abantu bari kubyumva ariko Ele batabisobanukiwe, vendo que as pessoas entendiam sem compreender. ahita akora ikimenyetso. E ele fez um sinal. Muvuge ngo amena nkibabwira Diga ikimenyetso Yesu amém. yakoze. Eu vou lhe dizer este Yesu sinal. yakoze ikimenyetso kigaragara. Jesus deu um sinal claro. Yabonye abantu batari kumva amagambo, Ele viu que não entendiam as palavras. ahita akora ikintu. E ele fez alguma coisa. Mwibuke Yesu iyo yajaga kubwiriza, Quando ele queria pregar, yabwiraga abantu ngo nimutumva ibyo mvuga, e dizia, se não ouvirem o que eu digo, muzarebe ku byo nkora. então vejam naquilo que eu faço. Ibyo ukora rero bigomba kujyana n'ibyo uvuga. Então o que você faz deve estar de acordo com o que diz. Haleluya. Aleluia. Abwiye Petero ati jugunya inshundura, E quando disse Pedro, lance a sua rede, Petero aramubwira ati ntawe uroba ku manywa. Pedro disse, ninguém pesca de dia. Yesu ati jugunya inshundura Petero. Jesus disse, lance a rede. Petero ati njugunya inshundura abandi barobyi banseka. Vão me rir quando eu fizer isto, mestre. Yesu aramubwira ati zicisha iburyo. Jesus disse, então volte para a direita. Petero aramubwira ati inyanja twayirayemo tuyitoba ntaho tutageze Nós ntahari. passamos toda a noite e não achamos Yesu nada. aramubwira ati bikore kuko mbivuze. Jesus disse, faça porque eu digo. Petero aravuga ngo kuko ubivuze, E assim porque reka dizes, nzijugunye. eu farei. Bibiliya iravuga ngo abikoze, A Bíblia diz, quando ele akuruye fez, inshundura zenda quando gucika. puxa a rede já não está conseguindo. Ahamagara abantu ba Yohana na ba Yakobo. Chamou seus amigos João e Bibiliya Jacó. iravuga ngo ahamagara bagenzi A be, Bíblia diz que ele chamou seus amigos. arababwira ngo muze mumfashe amafi. Venham e me ajudem. Ngo bakurura inshundura buzuza amato yombi. Puxaram a rede e encheram os barcos. Petero arebye ukuntu Yesu amuhereye amafi aho yayaburiye. Pedro vendo o que ele acabava de fazer. Petero ubwonko bwe buhita butekereza. E Pedro teve uma reflexão séria. Petero avuga ijambo rikomeye, Ele falou uma palavra forte. nshaka ko nawe uvuga. Eu também quero que diga mesmo. Abwira Yesu ngo mwigishe, Disse, mestre, mwigishe, mestre, vaho ndi saia perto de mim, kuko ndi umunyabyaha. porque eu sou pecador. Yesu aramubwira ngo ntabwo ndava hano, E Jesus disse, eu não vou sair daqui. nta nubwo ndakwaka amafi nguhaye, E eu não vou pedir peixe, ahubwo ndakubabarira eu vou lhe perdoar. urya amafi ukijijwe. E você comerá seu Zamura peixe. ibiganza dukomere Yesu amashi Levante a menshi sua mão e cyane. uma salva de palmas para Jesus. Yesu akivuga, Jesus falando, akivuga n'ijwi gusa, ele falando apenas com a voz, kwemera ko ari abanyabyaha byari byananiranye. era difícil aceitar que era pecador. Ariko ahishuye amafi, Mas quando ele traz o peixe, ubwonko buhita butekereza. a consciência voltou. Turashimira Yesu kugira amagambo ajana n'ibikorwa. Agradecemos porque ele fala e faz. Amagambo ya Yesu ajana n'ibikorwa. As palavras de Jesus vão de acordo com as obras. Haleluya. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Iyo ashaka kwemeza abantu ko azakura umutindi ku cyava akamwicazanya Ele n'ibikomangoma, quando quer provar que pode te dar riquezas mesmo sem ter nada,
ahita yifashisha inkuru ya Dawidi wari umushumba w'intama. Ele leva um exemplo de Davi, que era pastor de ovelhas. Iyo ashaka kwemeza abakene ko azabakiza, E quando quer provar aos pobres que dará alguma coisa, ahita yifashisha inkuru y'umupfakazi wanditse mu Bami ba 2:4, umupfakazi wari ufite utuvuta dukeya. ele usa um exemplo da viúva que tinha o pouco azeite. Nta kintu na kimwe Yesu adafite mu rugero rwo kubikora. Jesus tem todos os exemplos para fazer. Iyo ashaka kubwira ingumba ko izabyara, Quando ele quer dizer que você não consegue dar filhos, poderá dar. akubaza niba usumbya Sara imyaka. E ele pergunta se você tem a mesma idade que a Sara. Iyo ashaka kukubwira ko ingumba izashingirwa, Quando te diz que uma moça terá casamento, nako imfubyi izashingirwa, ou mesmo um órfão terá uma vida melhor, imfubyi ikazavamo umugore ukomeye, e uma órfã será uma mãe feliz, akubwira ko yashingiye Esiteri wari umucakara, ele diz que deu casamento a Esther agashingiranwa na Hasuwerusi wari umwami e foi w'Ababuloni. consagrada rainha. Ntaco ananiwe Yesu. Jesus é todo poderoso. Mumwizere. Creia em Jesus. Petero yaravuze ngo niwe buye rizima Pedro diz que ele é a verdadeira pedra, ryanzwe n'abubatsi, rejeitada pelos pedreiros, ryanzwe n'abaki. rejeitada pelos pedreiros. Ndagira ngo mbabwire iri jambo rivuga ngo ryanzwe n'abubatsi. Esta palavra que diz ser rejeitado pelos pedreiros Ndashaka kubabwira ko atari abayede bajyanze, não são aqueles simples mestres que rejeitaram. nta nubwo ari nyiri ikibanza wajyanze, Nem o dono do terreno, não foi ele que ni rejeitou. abaki bajyanze, abubatsi. Os pedreiros é que rejeitaram a pedra. Nitugira undi mwanya tutari kuri kamera nzababwira abubatsi, Eu vou lhe falar de pedreiros depois. nzababwira abubatsi. Vou falar dos donos da obra. Tandukanye umwubatsi n'umuyede, Então separe um ajudante e o dono da obra, ou o kubera mestre da obra. ko ari abubatsi bajyanze. Por que é o mestre que rejeitou a pedra? Kandi umuyede ashobora guhereza umwubatsi itafari, Um ajudante pode lhe dar um bloco umwubatsi yajyanga umuyede akarisubiza hehe. e vai dizer, devolve este bloco, não quero. Umuyede yatonganya umwubatsi, Pode discutir com o mestre? Não. bibutse ko n'umwubatsi ashobora kwanga amatafari nyirinzu nyiri ikibanza yaguze. Um mestre de obra pode rejeitar material que o dono do próprio terreno comprou. Umwubatsi ahindura ibikoresho by'inzu nyirinzu yagize gute, Ele pode alterar o material comprado pelo próprio dono da casa. kubera urugomo gusa akavuga ngo iri range sindarisiga, Por causa de dizer, eu sei o que faço, então não tenho que discutir. akariharabika akaryangisha nyirinzu. Vai dizer que este material é baixa qualidade e não vai servir para nada. Ningira umwanya nzavuga ku bubatsi, Se eu puder, irei falar sobre estes jovens. ariko muhumure nintabivugaho n'abandi bazabivuga. Mas se eu não falar, virão outros falar sobre isso. Ntabwo ibintu byose ari njye uzabivuga, Não sei, não sou eu que irei falar tudo. ariko iri buye ntimuzaryange. Mas esta pedra não rejeite. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu Eu vou lhe dizer que Jesus, amaze guhesha Petero amafi, depois de dar peixe ao Pedro, yaramubwiye ngo uhereye none e diz que a partir de hoje, ntuzongera kuroba amafi, você não será pescador de peixe, uzajya uroba abantu. será pescador de homens. Ahita amubwira ngo nkurikira. E disse, siga-me. Petero ahita akurikira Yesu na bagenzi be. E Pedro seguiu Jesus com seus Yesu amigos. ngo abatoranya ari 12. E Jesus escolheu sendo 12. Abo turi kumwe, haleluya. Quem está comigo, diga aleluia. Amaze kubatoranya, Depois de escolher, ababwira ijambo rikomeye. ele falou uma palavra forte. Arababwira ngo ubu tuvugana, Diz que agora ubu dutangiye umurimo. começamos o trabalho. Mumbwire ahantu hari ibibazo ariho Me dutangiriye. digam onde há problemas e nós vamos começar de lá mesmo. Ko ba Petero bari bakuru mu myaka, E porque Pedro era avançado em idade, ubuzima bw'igihugu bwose bari babuze, ele tinha experiência do território baravuga ngo nyakubahwa, e disse, mestre, niba ushaka gukora se ibitangaza, você quer operar niba milagres, ushaka guhindura ibyanze guhinduka, você quer mudar tudo, niba ushaka guhindura amateka, você quer mudar a história, niba ushaka kubona umubyizi byihuse, você quer ter um bom proveito, hera i Yerusalemu bugufi bw'irembo. comece I perto, Yerusalemu hari ambutiyaje, comece lá no i engarrafamento. Lá. Yerusalemu hari ambutiyaje, Em Jerusalém tem engarrafamento, hari abarwayi benshi, tem muitos doentes, hari impumyi, tem lá hari cegos, ibirema, tem coxos, hari abanyunyutse. tem pessoas deficientes.
niba ushaka amanota menshi, Se você quer niba um ushaka trabalho bem amajwi, feito, niba ushaka amajwi ya vuba se vuba, você quer ser bem aceite, kora ikintu hariya hantu. comece trabalhando lá. Yesu ahita ababwira ati muze tugende. Jesus disse então, vamos lá. Haleluya! Aleluia! Yesu ahasesekaye i Yerusalemu, Jesus chegando em Jerusalém, ngo ahagera ku munsi mwiza, chegou num dia bom, ahagera ku munsi mwiza, chegou num dia bom, ahagera ku munsi w'akazi, chegou num dia de trabalho, abantu batamenyereye. onde as pessoas não estavam acostumadas. Turashimira Yesu ukora iminsi yose. Jesus trabalha todo Turashimira dia. Yesu ukora iminsi Jesus yose. trabalha todos os dias. Ahageze Chegando lá, i Yerusalemu, em Jerusalém, ngo ahasanga abarwayi benshi, encontrou muitos doentes. ngo hari ikidendezi E ali tinha uma varanda Betesayida. chamada Betsaida. Icyo kidendezi E esta varanda ngo cyagiraga amategeko. tinha leis. I Yerusalemu bugufi bw'irembo hari ikidendezi Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza harimo abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema, hamwe n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yahindurizaga amazi, umuntu wabanzaga kujamo niwe wakiraga indwara ye. Hari umurwayi wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunyamo, kuko iyo amazi yihindurije nkiza undantanga kujamo agakira indwara ye. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri wigendere. Imana ishimwe. Yesu we uri umurengezi mwiza, Yesu we urengera abababaye, ibyananiranye byose urabishobora, ibyananiranye byose urabishobora. Yesu we uri umurengezi mwiza, amashi. Yesu we urengera abababaye, ibyananiranye byose urabishobora, ibyananiranye byose urabishobora. Haleluya! Aleluia! Urabishoboye. Jesus é Tuvuge ngo capaz. arabishoboye. Diga que Jesus Tuvuge é ngo capaz. arabishoboye. Jesus é capaz. Yesu ngo barahasesekaye. Jesus chega no local Ahera kuri cameraman. e começa do cameraman Aramubaza ngo urashaka gukira? e perguntou: quer ficar bem? Twasomye ijambo rivuga ngo Yesu ahageze. Siko twasomye? Lemos a palavra que diz Jesus Amenya ko chegando amaze igihe kirekire agize gute? e soube que ele estava muito tempo Arwa. doente. Reka mbabwire. Vou lhe dizer isto: Niba hari ikintu kidafite icyo kibwiye Yesu, se há algo que não diz nada a Jesus, ni ukuburwayi. é a doença. Kuburwaye ni toto kuri Yesu. A sua doença é mínimo, Uretse no kurwara niyo waba upfuye. mesmo estando morto para Jesus. Uretse no kuburwaye niyo waba Além de estar doente mesmo na morte,
para Jesus é nada. niyo waba upfuye kuri Yesu. Mesmo estando morto para Jesus, Tugira abantu benshi temos muita gente bamaze imyaka myinshi mu rusengero que está há muito tempo na igreja, bataramenya imbaraga z'Imana. mas ainda não reconhecem o poder de Deus. Bataramenya imbaraga Ainda z'Imana. não reconhecem o poder de Deus. Imana ifite ubushobozi Deus é capaz bwo gufata umugaragu de levar um servo, um simples servo, ikamuhindura umwami. e lhe tornar um rei. Imana ifite ubushobozi Deus é capaz bwo gufata uwari umuja de levar aquela que era serva ikamugira umwamikazi. e lhe colocar no trono. Abashumba nta muri kubyemeza ibyo bintu. Aceitam, pastores? Mugire guca ibikumwe niba ari byo. Façam isso, digam sim. Abantu babyemera mugire guca. Quem aceita isso, faça isto. Abafite ibikumwe bitacitse mukomeze mugire guca. Faça isto. Murabyemera? Aceitam? Ibyo bintu murabyemeza? Se aceitam isso? Hari inkuru ntagatifu, Existe uma história cristã. hari inkuru nziza Tem uma linda história iri mu gitabo cya Rusi. que está no livro de Ruth. Igitabo cya Rusi. No livro de Ruth. Muri Rusi nasomyemo inkuru ya Rusi Eu li a história desta mulher. wahoze ari umumowabukazi, Era uma moabita azana na Naomi nyirabukwe, e veio com a Naomi, sua sogra. aza yiruka, Veio a correr. ahageze Chegando lá, agera i Betelehemu. chegando em Belém, Ngo nta sambu yagiraga, lá não tinha terreno. na nyirabukwe nta myaka yari afite. A sogra também não tinha terras. Rusi ngo aja mu murima asa n'ugiye guhumba, E Ruth entrando numa machamba, ariko ngo ahumba mu murima w'umucunguzi. mas ela entrou numa machamba de uma fiel de Deus. Nyiri uwo murima yitwaga Bowazi. E o dono da machamba era Boaz. Bowazi bisobanura umucunguzi. Boaz significa o Salvador. Ari muri uwo murima Mas nesta machamba, ngo abasaruzi bamureberaga ku rutugu, e os que cuidavam da machamba olhavam para ele, abasaruzi bakamureba bamusuzuguye, olhavam para ela desprezando, bakareba ukuntu yapfuye kwizana mu murima, nyiri umurima bataziranye, e não conhecia o dono da machamba, apenas entrou. bakabona ukuntu ari guhumba afite imyaka myinshi, E ela está tirando coisas na machamba. bakajya bagira ibikumwe gutya bakamujyanira amasiri, E diziam, vejam o que está a bakavuga fazer. bati nguyu wabona azamariki. Mas este aqui mesmo vai dar alguma coisa. Ariko Rusi ngo akomeza guhumba mu Mas murima Ruth w'umucunguzi. continuou tirando produtos na machamba. Bibiliya nasomye A Bíblia que eu li, yaravuze ngo agihumba muri uwo murima, a Bíblia diz, depois dela, ngo nyiri umurima araza. e o dono da machamba chegou. Nyiri umurima arahagera, O dono da machamba chegou. ngo arenza amaso abasaruzi, Ele passou a olhar para os cuidadores da machamba yirebera umuhumbyi, e olhou para aquela mulher arababaza ngo uriya mukobwa ni e uwande. perguntou de quem é aquela moça. Baramusubiza ngo ntabwo tumuzi, Disseram, não conhecemos a origem dela. ntabwo tumuzi. Não conhecemos ela. Bibiliya iravuga ngo A Bíblia diz, igihe cyo gufata amafunguro kigeze, quando chegou o momento da refeição, ngo bazanira ibyo kurya abasaruzi, trouxeram comida para os que ariko cuidavam da machamba. ngo na nyiri umurima bamuzanira umutsima w'icyubahiro. E trouxeram comida boa para o dono da machamba. Nyiri umurima aravuga O ngo dono da machamba disse o seguinte: mumbwirire uriya muhumbyi aze dusangire, chame aquela moça para vir comer junto. turashimira Yesu agaciro aduha, Jesus nos valoriza, graças a abantu Deus. batara akaduhaye. Mesmo sem que os homens nos Ngo valorizem. Rusi yaraje barasangira, Ruth apareceu e comeu com ele. ngo barya baganira. E comeram a conversar. Rusi ngo akanga kuvuga ku bw'ubwoba n'isoni. Ela não falava por medo de vergonha. Amaze gufungura ibyo kurya, Depois dela comer, nyiri umurima arategeka ngo ujye unywa n'amazi ku bibindi abahungu banje bavomye. e disse então, beba da água que os meus homens cartaram. Rusi ngo abona ineza igeretse ku yindi, E ela viu a graça ngo acima da outra yikubita graça. hasi aravuga ngo nkanje ndinde. E ela disse, quem sou eu?
nyir'umurima ngo mu kumureba E o dono da machamba olhando para ngo ela, agira amatsiko yo kubaza uwo mukobwa. ele teve curiosidade de perguntar. Bibiliya iravuga ngo A Bíblia diz, abajije abantu beza perguntando boas pessoas, ngo bavuga Rusi neza. falaram bem a respeito dela. Reka nkubwire buriya Eu vou dizer isto. iyo abantu bakuvuze nabi Quando as pessoas falam mal de ti, baba baguhemukiye, eles estão a sujar a sua imagem. ariko umuntu ukuvuze neza Mas quando alguém bem diz, nugira n'akantu uzamuhe. se tiver alguma coisa, dê para Umuntu ele. ashobora kukuvuga nabi wari mwiza, Alguém pode falar mal de ti sendo boa pessoa. umuntu ashobora kukuvuga nabi nta n'icyaha wakoze, Alguém vai falar mal de ti sem ter pecado ukabona bakwambitse amapingu barakujanye. e vão te prender e ser levado à cadeia. Ariko umuntu ashobora kukuvuga neza niyo waba warakoze ibibi, Mesmo alguém falando bem, tendo feito coisas más, ukabona ubayeho uraramye. e você viverá por muito tempo. Rusi bamuvuze neza E Ruth foi bem falada kandi nawe yari yarakoze neza, e ela também foi bem comportada. ngo Bowazi E Boaz amuhindura umugore we. lhe tornou sua esposa. Nimusoma Bibiliya muzasanga yaramubwiye ngo bansobanuriye neza ibyo wakoze, Disse que me explicaram bem sobre seu histórico. none uhereye none ugororerwe n'Imana wahungiye munsi y'amababa yayo. Então, seja recompensado por Deus a quem você se refugiou. Icyo nashakaga kuvuga aho ngaho, O que eu quero dizer nisto? nashakaga kubabwira ko nka none abasaruzi bamurebanye agasuzuguro, Pessoas que olhavam e desprezavam ela. ngo iryo joro Rusi arara ku birenge bya Bowazi, Na mesma noite ela dormiu mu gicuku Bowazi amuhindura umugore, e à noite ela tornou-se esposa. bigeze ku manywa ajyana na Bowazi mu murima, E no dia seguinte foi com Boaz na machamba, bagiye gusura abakozi. indo visitar os funcionários. Ejo yari umuja, Antes de ontem era serva ariko uyu munsi yabaye mabuja. e hoje ela é dona. Ahinguka mu murima, E ela aparece na machamba. ajya nange vuga ngo yambaye ibase, ajya ni ibase ni baze. Ela chegou bem vestido. Mubimbwire bya byenda by'abagore biba bihenze. Aquele vestido é muito caro, não é? Babyita ngo iki? Chamam de quê? Base. Chamam de bazê, né? Baze. Wow. Yatuye mu ibaze, Ela estava de boa aparência yayikubisemo yambaye n'inkweto ikomeye y'abadamu e ihenze, um salto bem caro. afite n'ishakoshi. Ela estando com a sua bolsa. Abasaruzi ngo bamubone E quando os funcionários olharam bahindura para ela amagambo, e viraram as baravuga ngo palavras, mabuja yaje. disseram, a dona chegou. Byoroheye Imana guhindura amateka yawe umunsi É umwe. simples Deus mudar a sua Byoroheye história. Imana guhindura amateka yawe É umunsi umwe. simples Deus mudar a sua história. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Niho natabariwe, amarira nazanye. Amashi twumve. Ai, ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Abatari gukoma amashi ndi kubareba, amarira nazanye. Ai, ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge by'Imana, amarira. Haleluya, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Yego, ayi, ibibazo nazanye ntabwo ari byo natahanye. Nabyibutse, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Yego, haleluya, ibibazo nazanye ntabwo ari byo natahanye. Ayi, ngwihindura ibyanze guhinduka. Amashi, ye ngwihindura ibyanze guhinduka. Iyi Mana ihindura ibyanze guhinduka. Ayi, hindura ibyanze guhinduka. Narayibonye ihindura ibyanze guhinduka. Ayi, ngwihindura ibyanze guhinduka. Ye ngwihindura ibyanze guhinduka.
iyi Mana ihindura ibyanze guhinduka ayihindura ibyanze guhinduka Imana ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze guhinduka iyo Mana igira neza iratabara dore iyi Mana narayibonye iyi Mana yarambwiye iti Nshizirungu mwana wanje nzagutabara buca mu gitondo ibirabikoze iyo niyo Mana nzakorera haleluya iyo niyo Mana nzakorera amashi iyo niyo Mana nzakorera nanjye iyo niyo Mana nzakorera haleluya iyo niyo Mana nzakorera iyengwe iyo niyo Mana nzakorera iyo niyo Mana nzakorera iyo niyo Mana nzakorera iyo niyo Mana nzakorera aya mashi we aya mashi we amashi y'abakobwa aya mashi we amashi y'abadamu aya mashi we amashi y'abagabo aya mashi we amashi ya twese tera Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Imana twakurikiye. O nosso Deus que nós servimos. Imana dutura amaturo. Nosso Deus que servimos. Imana twubaha iteka. Deus que nós oramos. Ako niko kazi kayo. Esse é o trabalho dele. Ele muda o impossível para o possível. Hari ibintu ufite byanze ku buzima bwawe. Alguma coisa está se tornando impossível na sua vida. Uyu munsi birambike hano ku iseta. Traga para Jesus hoje. Aleluia. Niba hari ibintu Yesu akunda. Se é algo que Jesus gosta, no guhura n'umuntu ufite ibintu byanze. Encontrar alguém que precisa se entregar para ele. Mu bintu Yesu akunda no guhura n'umuntu ufite ibintu byanze ku buzima. É disso que Jesus gosta. Biblia yavuze ngo. A Bíblia diz. Asesekaye. Chegando ali. Aho ngaho ku marembo. Agera ku wa mbere aramubaza ngo urashaka gukira. Chegou no primeiro e disse: Você quer ficar bem? Você quer ficar bem? Aramubaza ngo umaze igihe kingana iki? Quanto tempo você está doente? Kuko Yesu azi byose. Porque Jesus sabe tudo. Ntabwo abwirwa iby'abantu. Yageze ku wa mbere. Chegou no primeiro. Atumaze hano igihe kingana iki? Tá quanto tempo aqui? Ati ni imyaka 2. 2 anos. Ati wowe ugeze hano vuba. Ati naho weho. Ati ni 5. Ati nawe bawihangana. Você também novo. Ati weho. Você? Ati ni 7. Ati naho biracari vuba. Ainda é ati weho. Ati ni 10. Ati butera amakorasi. Weho. Ati ni 15. Ati bawongera amarepetisiyo. Ati weho. Ati ni 20 atongera amasengesho. Weho. Ati ni 30. 30. Ati shiraho n'ubutayu. Weho. Ati ni 35 atongera amaturo. Ati weho. Ati ni 7. Ati hari kubura gato. Weho. Ati ni 8. É 38. Yesu ntiyabona wa 39. E Jesus não achou quem tinha 39. Atavuga ngo mwigire hirya nkorera uyu. E diz que eu vou servir para este. Mwigire hirya nkorera uyu. Afastem, eu quero trabalhar. Hari umuntu rukunde bati kubera katari nje abakoreye koko. E a quem está mulher, por que não fazem para mim? Hari umuntu rukunde bati ko atuye akomeza agatambika akabari nje akorera koko. Por que não aproximou mais para lá? Ati mwigiye yo ndakorera uyu. Afastem, eu quero trabalhar para este. Kubera que Yesu akoreye wa 38. Por que Jesus vai ajudar quem tinha 38? Nta wa 39 warura. Não estava alguém de 39. Bisobanura ngo iyo Yesu agiye gukora. Significa quando Jesus quer trabalhar. Ahera kubikomeye. Ele começa do perigo. Kugira ngo abafite ibyoroheje basigarane morali bati ubwo akemuye ibyantuza n'ibyanje azagira gute. Para aqueles que têm pouca coisa, dizerem que ikemuye ibyantuza itabaye ntuza. Aquele que respondeu ao fulano.
niyo mpamvu mubona iyo Yesu agiye gutabara ahera ku nzahare. É por isso Jesus Abantu começa bazahaye cyane niba akunda daquelas kwiyerekaniraho pessoas cyane que kugira ngo já uvuge ngo sofreram o yakoze suficiente. ibyanduza aquele que ajudou o fulano. n'ibyanje zagira gute. Deus também irá me ajudar. Ageze kwa 38 aramubaza ngo urashaka gukira. Ele perguntou: você quer ficar bem? Niba hari ibintu byatangaje uwo mugwayi, Se algo que surpreendeu este kandi doente. niba hari n'abagwayi batangaje amateraniro, Até os doentes surpreenderam a congregação. n'uyu mugwayi pe Este doente, yari afite amahane ele era muito teimoso. aso angana n'ayo ufite muri iyi minsi. Você também é teimoso como este doente. Ubu hari abantu bafite ibibazo bafite n'amahane. Tem pessoa que tem problemas e é teimoso. Hari umunsi umwe nigeze kujya gusengera ahantu, Uma vez fui na oração numva umuntu ari gusenga ngo Yesu, e disse: ngo Jesus, nkurikije igihe wabivugiye, Você desde ngo que fala. ngo no kongera kwirirwa ubisubiramo Não n'ubwenge, fala mais ngo nada, não sinkeneye quero. ko bivuga, ngo nkeneye ko bikora. eu não quero que fale, faça. Ndamubwira ndi habwaga n'igihe umukozi wo mu rugo bamusigaye ibiryo nabyo ntabiteke. Até você pode deixar comida e não cozinhar. N'umukozi wo mu rugo wamusigira ibiryo ugasanga ntari byo yatetse. Você pode deixar comida para a secretária e ela não fazer nada. Urategeka Yesu si ni umukozi wawe? Você manda em Jesus, esse é o empregado. Yesu baramusaba ntibamutegeka, Jesus é. Você pede, você não manda. baramuhendahenda. Você deve implorar. Ibyo bintu byo gusenga n'uburakari Isso de ngo orar mwami nervoso, Yesu, Jesus, ngo igihe wahereye ubivuga desde que você ngo fala, nguhaye iminsi iyi, eu ngo te waba dou utaragira 3. icyo ukora, ngo nanjye nzi icyo nzakora. Se não Uzakora fizer iki? nada, eu vou fazer também. Vai fazer o quê? Ngo nguhaye iminsi iyi, ngo Você waba começa a dar utaragira icyo prazo. ukora, ngo nanjye nzi icyo uzamutera ibuye se? Vai lhe bater? Uzamukupira umuriro se? Niwe Vai ukora kuri. desligar a energia de Jesus? Não é? Uzamukupira amazi, uzamukupira vai umuriro, cortar a água dele. uzamuha periyave mu nzu Vai yawe. lhe expulsar na sua casa? Vai fazer o quê? Uri kumukanga wowe. Você está a lhe assustar? Yesu sarakangika. Jesus não é assustado. Uzi icyo uzakora, gikora mbere turebe. Então faz o que você quiser. Oya, ahubwo gikora mbere wimutegereze. Não precisa esperar. Faça o que quer. Wakora iki? Vai fazer o quê? Ufite icyo wakora? Tem algo para fazer? Ngo oya, ngo ariko mana, porque ngo igihe wahereye, desde que você ngo nawe fala, jya umenya aho turi, você nem ngo ubu sabe wewe onde está wakugira a nje, ngo nanjye nkaba wowe, ngo ntawandereta. Coloque-se no meu lugar. E se você fosse eu, o que faria no meu lugar? Ntabwo siritongana, ubu ngubu umushumba wakumvishe ntiyaguhagarika. Até essa discussão, até o pastor pode me Usenze mandar guce parar. abashumba ntibagutenga koko? Desta maneira não está ngo orando Imana bem. ngo wayigira wowe ngo nawe ukabayo. Se Deus se colocar no seu lugar, Wowe si waba Imana tukaba tukwicaye imbere gutya ntiwatwica. se você fosse Deus, Ntabwo waba vamos Imana matar agenda. todos. Maze nicyo uri cyo kiduteye inkeke. Até o que você é já nos deixa com medo. Imagina ser Deus. Maze ngo ube Imana. Então imagina você se tornar Deus. Yesu aramubaza ngo urashaka guki? Jesus perguntou: quer ficar bem? Umuhungu aramureba ati turi kuwa kangahe se? Disse: estamos em que dia mesmo da Yesu semana? ati urashaka gukira? Quer ou não ficar bem? Aravuga ati ariko hano uri umushitsi. Disse: você visita, Yesu não é? ati urashaka gukira? Jesus, você quer ou não ficar bem? Aramubwira ati ariko ibintu ntujya uraba utabizi were kujya ubivugaho. Então, se não Yesu sabe, ati não urashaka pergunta. gukira? Jesus, quer Aravuga ou não ati ficar bem? aravuga ati si wibagiwe ko ari ku isabato? Você esqueceu que é sábado hoje? Yesu ati urashaka gukira? Jesus, você quer ficar bem? Umuhungu ati se hari marayika wabonye waje? Você viu um anjo hoje? Yesu ati urashaka gukira? Jesus pergunta: quer ficar bem? Umuhungu ati singakira amazi atihindurije. Se até o Jordão ainda não se transformou. Yesu ati urashaka gukira? Jesus pergunta: quer ficar bem? Umugwayi ati si ndakira baranjugunya hehe ko ntaho? Então, como é que é de ficar bem? Simfite n'umuntu Eu njugunya. não tenho ninguém para me jogar lá. Yesu arongera ubwa nyuma ati urashaka gukira? Jesus outra vez pergunta: quer ficar bem? Undi aramubwira ati arega marayika udukiza ni umudive. E diz que o anjo que nos cura é adventista. Não vem do Marayika sábado. udukiza ni umunyesabato. Ele é do sábado, é do sétimo dia. Ni umudive. Ele é adventista. Yaruhutse. No sábado não trabalha, então não tem como. Turashimira Yesu wadukijije ku munsi w'ikiruhuko. E Jesus nos curou no dia do sábado. Icyo gihe marayika
yaheraga ku wa mbere akiza yagera ku isabato akaruhuka. O anjo vinha na segunda até sexta-feira e sábado descansava. Kuko marayika yari agenti w'Imana. Porque anjo era agente de Deus. Kera mu isezerano rya kera. E no Antigo Testamento, mu gihe cy'abayuda nta kintu cyakorwaga ku isabato. No tempo dos judeus ninguém trabalhava no sábado. Ariko kuko Imana yari nka leta. Mas porque Deus era como governo. Leta nayo ntabwo ikora ku isabato no ku cyumweru. O Estado não trabalha nos sábados e domingos. Ariko bari baribagiwe ko Imana yeguriye umuntu umushoramari wikorera. Mas esqueceu que Deus já tinha delegado o homem livre. Iyo kampani ari iya leta. E se quando a empresa é do Estado, leta ikayegurira umushoramari, o Estado entrega nas mãos privadas. Uwo mushoramari wa prive iyo ashaka no kuwa gatandatu no ku cyumweru abakozi be bagira gute? Este empresário, se quiser, sábado, domingo, pode trabalhar, porque é uma empresa privada. Imana rero mu isezerano rya kera niyo yiyoboreraga abantu bayo. Então, no Antigo Testamento, Deus era líder do seu povo. Ariko bigeze mu isezerano risha, e chegando no Novo Testamento, irabapirivatiza. Houve uma privacidade. Ibashira muri prive. E colocou no estado privado. Ikora igitabo cy'amabwiriza y'isoko. E falou e colocou o livro da lei. Muzagisanga mu Byahishuwe 5. E terá lá no Apocalipse 5. Igihe marayika iravuga ngo kibanyuzemo abashoramari bose bakinyuzemo amaso bitabira isoko. E diz que então espalhe para os comerciantes para lerem. Imana iravuga ngo guhora nyoboye umuntu birananiye. E disse: eu não consigo mais liderar um homem. Yantesheje umutwe kuva muri Edeni. Desde ele é muito complicado. Mukura muri Egiputa akomeza kuntesha umutwe. Lhe tirei no Egito, ali ele ainda continua. None birinze bigera muri Maraki. Até Imana igitongana n'umuntu wayimye kimwe mu 10. Ainda discutindo com alguém que nega dízimo para Deus. Imana iravuga ati nanze stress. E disse: eu não quero mais estresse. Mweguriye abikorera. Ele seja privado e fará o que quiser. Ngo igitabo marayika aragifata. E o livro o anjo pegou. Akinyuza mu baserafi. E começou nos serafins. Arababwira ati mutambukiremo imari iri kubunga. Está aqui um negócio bem limpo. Barebye inyuma bati ni umuntu uri kugurishwa. E disseram que é alguém que está à venda. Baravuga ati iyo mari ni urusenda. Diz que este negócio pode não ser Biblia iravuga ngo bakigeza no mu bizima. Chegaram até nas almas viventes. Ibizima biti nta mamari tubonye. Diz que não tem colada aí. Bakigejeje ngo ni kuzimu. E chegando no inferno. Ikuzimu batarananiriye yamuremye se nitwe tuzamushobora. Diz que até o Criador não consegue, nós é que vamos conseguir. Bati mujane yo hirya. Diz que voltem para onde vieram. Yohana wari uri mwiyerekwa ngo abibonye ararira. João, estando na visão, ele chorou. Aravuga ati tubuze isoko pe turarase. Então já perdemos o mercado. Ariko ngo Yesu wari wicaye iburyo bwa se. Mas Jesus sentado à direita do Pai. Utari usanzwe mu isoko. Ele não estava no mercado. Utari umucuruzi muri Shikirene. Ele não era vendedor de Shikirene. Uwo munsi ahinduka umushoramari. E esse dia tornou-se comerciante. Yesu arahaguruka. E Jesus levanta. Ngo atera intambwe. E ele deu um passo. Asingira igitabo. E pegou o livro. Amena ibimenyetso bigifatanije. E ele despejou os selos. Aravuga ngo niyemeje. E disse que eu então. Gutsindira imari y'umuntu. Eu vou ganhar este mercado. Umuntu ndamutsindiye. O homem é minha mercadoria. Wabumbura igitabo amena ibimenyetso bigifatanije. Ele abriu o livro e selou os selos. Mwijuru baravuga ngo nyirimari arabonetse. Disseram já temos o investidor. Uwo munsi ahita handikwa ijambo rivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho nawe aba. Ali houve a palavra que diz aho onde ubutunzi bw'umuntu buri naho niho. É onde está o coração dele. Yesu ahita avuga ngo ndamanuka nje kureba imari yanjye. E diz que eu vou ter com a minha mercadoria. Aza rero yaraje mu mari ye. Ele vinha na sua mercadoria. Aza yaraje mu kureba ibyo yatsindiye. Ele vinha visitar a sua empresa. Abwira ati njewe no ku isabato sinzaruhuka ndakora ndi umushoramari. E diz que eu agora sou um investidor. Muragisobanukiwe? Agora já entendem? Niyo mpamvu mwabonye no ku isabato akora. É por isso até nos sábados ele trabalhava. Abantu ntibabisobanukiwe. E pessoas não entendiam por quê. Ariko arashaka gukora vuba.
Ele queria trabalhar ainda cedo. Pessoas, quando trabalham para o governo, trabalham de qualquer maneira. Mas quando é dado na mão privada, é por isso Jesus, ele controlava passo a passo. Até parava ao lado do cesto das ofertas. Ele queria para não continuar a mafiar. E pessoas não entendiam por quê. É por isso quando olhava para alguém que tem uma deficiência, e dizia venha e receba a cura. E os líderes sentados lá no altar e zangavam dizer, você está a fazer o que não mandamos. João escreve que ele veio nos seus e os seus não o reconheceram. Diga ao seu irmão, somos mercadoria de Jesus. Vamos chegar no fim. Jesus, segundo a Bíblia, saia do sábado, saia do anjo, saia do rio, vá no kubakujugunya mu mazi, até dos seus familiares que você wikorere uburiri bwawe utahe. Carregue a sua cama e vá para casa. Uwo muntu ahitabyuka yikorera uburiri bwe. Ele levantou e carregou a sua cama. Biblia iravuga ngo ahuye n'abafarisayo bagiye mu sinagogi. A Bíblia diz quando ele se encontra com os fariseus. Kuko hari ku isabato. E porque era no sábado. Baramubwira ngo ninde yakubwiye ngo wikorere uburiri. Diz quem te disse para carregar a cama no sábado. Arababwira ngo wankijije. Aquele que me curou. Niwe wankubwiye ngo nikorere uburiri. Mandou fazer isto. Bamukubita ikibazo nabo ntibapfa gutsindwa. E perguntaram seriamente. Mujye mugira ibimenyetso muzababwira. Tenham respostas. Baramubaza ngo wagukijije ninde. E perguntaram quem te curou. Uwakize kuko yari yakize ariko atakijijwe. Ele estava curado mas não salvo. Ngo bamubajije uwamukijije aramuyobekwa. E ele não conhecia quem o curou. Aho niho hari esheke rero. Aí está o ponto. Então a lição está aí. Niyo mpamvu usanga abantu benshi barakize ariko ntibamenye uwabakijije. Pessoas ficam curadas mas não reconhecem o poder da cura. Ukabona umuntu atunze imodoka 8 kandi satarigeze atunga n'igare. Alguém tem 8 viaturas e o pai nem bicicleta teve. Ariko byagera ku cyumweru akirirwa ku nyanja ntaje mu rusengero. Mas no domingo vai curtir praia, não quer ir à igreja. Mu byukuri uwo mukire azuwamukijije. Será que conhece quem lhe deu tudo isso que ele tem? Bisobanura ngo yarakize ariko ntiyagira gute ntiyakizwa. Ele tornou-se rico mas não salvo. Abakire bakijijwe. Ricos salvos babona batinze kugera ku munsi w'Imana ngo bayihimbarize ibyo yabakoreye. Eles acham a demorar para chegar no domingo para irem dançar, se alegrar. Kubera ko bamubajije wamukije ntiyamumenya. E lhe perguntaram quem lhe curou e não reconheceu. Yesu yarababaye. Jesus zangou. Aravuga ngo nkize umuntu. Disse, eu curei este homem. Bamubaza undi waminyobekwe. Lhe perguntaram quem sou eu, ele não sabe. Yesu ahita yumva yaferinze. Jesus disse que falhei na entrega. Aravuga ati ngiye kubikora definitive. Agora vou fazer de uma maneira definitiva. Ahita musanga mu sinagogi. E foi lhe encontrar na igreja. Ahita mwiyereka. E aparece para ele. Wa muntu ati dore nguri wankijije. Dali que Yesu aramubwira ngo vayo hano. Disse venha lá aqui. Mbino. Venha. Mbino hano imbere. Venha aqui. Yageze imbere. Chegando ali. Yesu ahita mu mukono. Jesus disse. Aramubwira ngo nubwo wari wakize. Você estava curado. Ariko ntiwari wakije. Mas não se converteu. Aramubwira ngo uhereye none. A partir de agora. Ibyaha byawe. Seus pecados. Urabibabariwe. São perdoados. Urabibabariwe. Você é perdoado seus pecados. Umusaruro wavuyemo. E o resultado. Umusaruro wavuyemo. O lucro. Yesu amaze kumubabarira ibyaha ku murongo wa 14. De perdoar os pecados. 15 haravuga ngo noneho abayuda bagiye kumubaza uwamukije ahita avuga ko ari Yesu wamukije. E depois os judeus perguntam quem te curou, ele afirma que foi Mwakira Jesus. ijambo ry'Imana. Receba a palavra de Jesus. Umukire ukijijwe nuzi neza uwagize gute. Bom rico é aquele que reconhece o esforço. Bom rico é aquele que conhece quem lhe deu a riqueza. Niyo mpamvu hari abantu bonge undi munsi Yesu abona
ageze Capernaum abona abantu bahetse umuntu wabo. E Jesus encontrou-se com homens carregando seu homem. Bashaka kumumwegereza. E eles aproximaram a ele. Ni muri Mariko twasoreje. Lá em Marcos. Ngo abona abantu babuze aho banyura. E pessoas não tinham onde passar. Ngo abantu basambura hejuru. Pessoas tiraram as chapas lá em cima. Bapfumuriraho Yesu ari. E entraram lá onde está Jesus. Ikirema kigwa imbere ya Yesu. E o homem caiu na presença de Jesus. Abwira abari bari kumubyiga ati mwegire hirya nkorera uyu. E disse: afastem, eu quero trabalhar para este homem. Yesu arebye ukuntu yamugaye. Olhando para a deficiência daquele homem. Yesu arongera ahita atekereza ati ubwashize. E disse: daquela última vez nahereye ku mubiri. Comecei a curar a doença dele. Ndahomba. E eu perdi. Ntabwo ndongera guhera ku muntu w'inyuma. Eu não vou curar mais o corpo. Reka mpere Primeiro vou salvar a alma dele. Vou lhe perdoar pecados primeiro. Yesu ahita amubwira ngo mwana wanje. Disse: meu filho, ibyaha byawe, os seus pecados urabibabariwe, são perdoados. Abaje bamuhetse, os que vieram acompanhando, bararakara e zangaram. Babwira Yesu ngo kuduhaye service tutagusabye. Jesus, você está a trabalhar mal. Ukoze icyo tudashaka. Você está fazendo o contrário do que nós queremos. Icyo se nicyo twamuhekeye. É disto que nós combinamos. Icyo se nicyo cyatumye tumuzana. É isto que nós lhe trouxemos para aqui. Serviço itariyo. Esse serviço não é agradável. Yesu arabareba. Jesus olhou para eles. Arababwira ngo mugomba kumenya icyanzanye. Saibam por que eu estou aqui. Ntabwo nazanywe no kugira abantu mbaha marinete. Eu não vim para dar óculos às pessoas. Nta nazanywe no guha abantu amashakoshi. Eu não vim dar bolsas às pessoas. Sinazanywe no guha abantu amamodoka. Eu não vim dar carros às pessoas. Ibyo ni bike cyane sibyari kunza. Tudo isso é menos. Je naraje ngo abantu babone ubugingo. Eu vim para dar vida. Icyanzanye kwari kugira abantu bihane. Era para dar vida. Arababwira ngo ikinkoze nicyo cyanzanye. Isto que eu fiz é o que me trouxe. Arababwira ngo ariko kuko namwe mwavunitse muheka. Mas porque vocês também sofreram para lhe trazer. Ndebye kwizera kwanyu. Olhando pela sua fé. Reka namwe mbaruhure guhora mumuheka. Eu também vou fazer-vos descansar. Abyuke yikorere n'uburiri bwe atahe. Vai carregar a sua cama e ir para casa. Hahita hakogwa ibintu bibiri. Aí houve dois trabalhos. Mubonye ari ikihe n'ikihe? O que houve ali? Muvuge ngo arakizwa kandi arakira. Ubwa mbere yamubabariye iki? Primeiro foi perdoado seus pecados. Ariko kugira gute? Gukizwa. Isso é salvação. None ubwa kabiri ayisagira gute? Amwikoreza uburiri. Ariko kugira gute? Gukira. Uyu wo muri Mariko niwe wakize kandi arakizwa. Este homem alcançou a cura e alcançou a salvação. Ubu rero Yesu yarahinduye abantu bazana ibyifuzo by'umubiri gusa ntacyo akibakorera. Agora Jesus mudou. Não trabalha com pessoas que só trazem desejos. Ele não dá serviço. Ibyo byifuzo by'umubiri muzabijana muri Croix Rouge. E desejos de riqueza onde levar para o governo isso é que atende. No muri PAMO. Aí naquelas famílias que ajudam tipo de pessoas. Ariko muri Yesu babanzamo icy'ubugingo. Em Jesus apenas a vida eterna é necessária. Muhaguruke dusenge Imana. Coloque-se em pé e vamos orar a Deus. Muhaguruke dusenge Imana. Levante-se e vamos orar a Deus. Muri gutinda guhaguruka kandi nje nahereye kare mpagaze. Eu já estou há muito tempo parado. Ndagira ngo bene data. Aos irmãos. Mubimenye icyo Bibiliya yavuze. Saibam o que a Bíblia está a referir. Yavuze ngo umuntu byamumarira iki? Diz o que adianta para uma pessoa. Gutunga ibintu byose byo mu isi. Ter tudo que existe aqui no mundo. Niyakwa ubugingo bwe. Se lhe for tirado a vida. Cyangwa byamumarira iki? O que adianta para esta pessoa? Kuba afite ubugingo. Ter saúde. Yakenera iby'isi. E procurar aquilo que deseja. Bakabimusaba ngo abitangemo indishi. E ele será exigido entregar aquilo que tem. Munyihanganire umunota umwe. Desculpem por um minuto. Murawumpaye. Me dá um minuto, não é? Babwira umudamu umwe. Eu vou falar de uma mulher. Umumama nzi. Uma certa mãe. Wari ufite umugabo. Tinha seu marido. Bukeye yarapfakara. E ela ficou viúva. Amusigira abana batatu. Deixou com 3 filhos. Uwo mudamu kubwo gushaka minervari y'abana. E esta mulher, portanto, procurar dinheiro. Aja gufata amafaranga muri banke. Foi emprestar dinheiro no banco. Arahinga. Ela começou a fazer machambas. Ahinze ararumbya, izuba rirava cyane, imyaka irarumba. E a machamba não produziu. Arongera ahinga indi sezo nabwo ararumbya. Ela também cultivou outra vez, não produziu. Imyaka ibiri irarangira atari yeze imyaka. 2 anos a machamba não produzindo. Birangira ya kredi iyoyotse. E o crédito faliu.
banki igambirira guteza cyamunara. E aí o banco exigia seu dinheiro. Muri kunyumva? Estão a entender? Igambiriye guteza cyamunara inzu ye. E o banco querendo vender sua casa. Inzu ye yari mu isambu nini ivuye nkani kagera iriya. A sua casa estava num terreno bem grande. Yose yari yaratanze icyangombwa cy'ubutaka muri banki. E também já tinha dado documentos do terreno. Ageze mu rugo abana baramubwira ngo ku nzu yacu bahaje abakiriye kuyireba bazayigura muri cyamunara. Diz que vieram clientes para comprar em leilão. Ibyapa bari babiteye ku nzego z'ubuyobozi no ku dosantre. Estavam aí declarações de que a casa está à venda. Umumama gahinda karamwica yibuka ko ari umupfakazi. E a mãe lembrou-se que é viúva. Yibuka ko hari umubyara w'umugabo bashakanye mubyara w'umugabo we. E lembrou-se que existe primo do seu marido. Umukire. Primo rico. Umucuruzi ukomeye. Homem negociante. Ahamagara Gera. E chamou o gerente. Aramubwira ati nyakubahwa Gera, umuntu w'umupfakazi mugiye kugurisha inzu yanjye. Assim vão vender minha casa. Gera aramubwira ngo ku rwego rw'igihugu ku cicaro cya banki bari kumpamagara nta nava ku kazi kubera idosiye. O gerente diz que não tenho nada a fazer, eu devo fazer. Tuzagurisha ingwate nta yandi mahitamo. Vamos vender aquilo que você entregou como garantia. Mudama tubu ntacyo wamarira. Assim não vai fazer nada. Gera wa banki aramubwira ati byibura warurimo miliyoni 3,500. Você estava a dever 3 milhões e 500. Aramubwira ngo shaka 500 tumanura ibipapuro nabwo amahirwe turaguha wigurishiriza inzu yawe. Vamos kuko muri cyamunara nibayigura barayigura make. Ariko niwigurishiriza mas se vender uzatwishura usaguremo n'ay'ikibanza. Vai vender e vai ter algum valor para comprar terreno. Umumama agiye gushaka ayo 500. E a mulher indo procurar os 500. Kuri uwo mubyara w'umugabo we. No primo do seu marido. Amusanga mu mangazine. Le encontrou na sua loja. Iduka rikomeye cyane. Estabelecimento bem grande. Akimubona turutse iriya. Olhando bem de longe. Aramubwira ati mama runaka komera. Disse mãe fulano, bom dia. Ati kunzindutse. Você está chegando cedo, o que aconteceu? Aramubwira ati ni service ngushaka himwe gusa. Eu quero serviço só. Uwo mukira aramubwira ngo mbwira. E o rico disse, então vai em frente. Aramubwira ngo reka mpereza abakiriye nkwakire. Diz que eu vou atender primeiro, depois abwira abakarani bahereza ibintu abakiriye kuko yari umuntu uranguza. Entreguem mercadoria. Asoje abakiriye ahita amubwira ngo karibinjira. Disse entre. Abwira abakarani bati mwigire hirya mvugane n'uyu muvandimwe. Me dê licença, eu quero falar com essa mulher. Aramubwira ngo mbwira ikibazo ufite. Diz, fale do seu problema. Aramubwira ngo kuva mubyara wawe yitaba Imana. Desde o seu primo quando morreu. Twafashe keredinje n'abana irahomba. Tivemos uma dívida no banco e faleceu. None bagiye guteza cyamunara urugo rwacu. E vão entregar a nossa casa em leilão. Twashakaga ngo tuguze 500. Queria que nos emprestasse 500.000 meticais. Tuzabikwishura nitugurisha iwacu. Nós vamos pagar quando vendermos a nossa casa. Nitugurisha inzu tuzakwishura. Se vendermos a casa, nós iremos pagar. Umukire udakijijwe aramureba. E o rico não salvo olhou para ela. Aramubwira ngo kuva wa munsi nazanye na mubyara wanje kukureba uri umukobwa. Desde o dia que eu vim te visitar com meu primo. Nyibuka ukiri umukobwa uri wanyu. Lembre-se quando você ainda era jovem. Nazanye na mubyara wanje tuje aje kukunyereka. Eu vim com meu primo para te visitarmos. Nkikubona. Quando eu te vi. Nahise nkurarikira. Eu tive desejo. Nahise nkurarikira. Eu comecei a te desejar. Ariko mbona ntakwaka mubyara wanje. Mas eu vi que não podia te roubar do meu primo. Ndavuga ntiyantanze umuntu mwiza. Eu disse, senão depois vai me achar mal. Ati cyo gihe nkomeza kukurarikira ati mbonye apfuye. E naquele tempo eu continuei te desejando. Ngira ngo nidusoza ikiriyo uzampamagara ngo dutangire tudiringe tuganire. Pensei que depois da morte dele você ia me aceitar. Ati mbona ukomeje bya bindi byawe by'uburokore. Você continua a se fazer de mbona ugumye muri bya bindi byawe byo gusenga. Você continuou a ser fiel na oração. Ati no nengeza amahigo urankene. Disse ainda bem você está me precisando. Aramubaza ngo urimo amafaranga yose urimo nangahe. E disse quanto você está a dever. Umumama aramubwira ngo ni 3,500,000. São 3.500.000. Umugabo aramubwira ngo ntabwo ndaguha 500 ndaguha yo yose 3,500,000. Eu não vou te dar 500, eu vou dar 3.500.000. Umudama bayuzuye umwuka wera e a mulher começou a saltar de alegria. Umugabo aramubwira ati wikuzurira umwuka mu iduka ryanje. Não é para falar em línguas na minha loja. Aramubwira ati ibyo bya Yesu byawe jugunya hari. Isso de Jesus deita fora.
umudamu aramubwira ati mu bibazo byose Yesu ahora imbere. Disse Jesus é prioridade na minha vida. Umukire aramubwira ati umva rero. E o rico disse então olha. Ngiye kubara 3,500,000 nyashire muri envelope. Vou contar 3.500.000 e colocar no envelope. Cyangwa nyandike ku gapapuro kuri cheque. Eu vou assinar um cheque. Tumanuke. Nós vamos juntos. Tujaho turi buryame. Vamos ir para uma pensão. Irari ngufitiye ndikumarireho. E vou satisfazer o meu desejo sexual. Dusambane. Vamos nos deitar juntos. Cyangwa se baryamane. Ou mesmo fazer o que achar necessário. Irari ngufitiye nindi kumariraho. O meu desejo sexual quando acabar. Ayo mafaranga sindi buyakuguze ndabanyaguhereye ico. Eu não vou estar a te emprestar, eu terei dado este dinheiro. Kuryamana rimwe ndahita ngwa 3,500,000. Uma noite só, 3.500.000 você já tem na sua conta. Umudamu yamubwiye ijambo rikomeye nshaka kubabwira muhagaze. A mulher disse uma palavra forte. Yaramwitegereje aramureba. Olhou para aquele homem e disse. Amuvuga mu izina ntiyamwubaha. E falou em nome dele. Aramubwira ngo niko runaka. Disse fulano. Runaka. Olha, jovem. Utekereza ko você pensa que nakwanga ko bateza cyamunara amatafari? Acha que eu posso deixar negar de vender a casa? Akabarinje witeza cyamunara. E eu vou deixar de vender a casa para me vender? Umupagana aramureba. O homem rico olhou para ela. Aramubwira tuvuze ngo iki? Disse, repite o que você disse, eu não vi bem. 3,500,000 urazanze. 3.500.000 você vai deixar? Umudamu aramubwira ngo sinshobora kwiteza cyamunara ninjuhenze. Eu não vou me vender em leilão. Kuryamana nawe nukuba niteje cyamunara. Dormir contigo é mesmo que me vender em leilão. Aravuga ngo ndagiye bazateze isambu n'inzu byose babiteze. Eu vou para casa e vão vender a minha casa, não tem problema. Agihindukira muteye umugongo. Quando ela virou as costas. Uwo mudamu ngo yumva agisohoka mu nzu muri iryo duka. Saindo daquela loja. Yumva ikirere cyose cyuzuyemo ijambo riri kuvuga ngo go. E ouvia a voz que dizia golo. Mwijuru baravuga ngo aratsinze. Aratsinze. Ela venceu. Birangira rero Imana ibwiye marayika ngo genda umpoberere uriya mubyeyi. E disse vai abraça aquela mulher. Umudamu yahise amwiyereka abona ahoberanye na Yesu. E ela viu se abraçando com Jesus. Mbibutse ko Yesu niwe marayika ukomeye mu ijuru. E Jesus é o anjo principal. Hose uzasoma marayika ukomeye. Sempre que achar um anjo principal. Azaba ari Kristo. Ele é Jesus Cristo. Ahita amubwira ngo uratsinze. Disse que você venceu a batalha. Amen. E ela disse amém. Ahita amubwira ngo hindukira urebe riraduka ryuramukira. Vira e olhe para a loja. Imana iramubwira ngo riraduka n'ibintu byose atunze nzabimwaka mbiguhe. Diz que eu vou lhe dar tudo que ele tem. Nzamukenesha. Eu vou tirar tudo que ele tem. Wowe nzaba naragukijije. Eu vou lhe dar tudo que você precisa. Kandi ibintu bye nzabishira kuri cyamunara wowe uzabigura. E a loja dele vou colocar em leilão, você mesma vai comprar. Ndagira ngo mbatangarize ko yarabiguze ko ubu uwo mumama ni wo mukire uwo warafunzwe. Ela comprou a loja daquele homem e ela é rica agora. Yagiranye ikibazo n'umuntu bari mu kabara mukubita icupa amutereza n'abandi bari gusangira ngo bamwice baramwica bahita bamukatira burundu. Ele mandou assassinar o homem. Yararimo keredi nawe atakwishura. Umudamu we biramunaniye kuko atari umukirisitu. Wahinduka indaya abana be babibirara ibintu babiteze cyamunara wa mumama Yesu yaramuhaye umugisha arabigura ubu yabaye umukire kubera ko yarakijijwe. Porque ela foi rica, Nakira ijambo ry'Imana. Receba carinhosamente a palavra.